Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos que possam vir a participar dessa palestra, dessa conversa, desse estudo que nós vamos realizar daqui a alguns instantes para o Centro Espírita, Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, aqui do bairro de Gardênia, em Jacarepaguá. Nós estamos entrando com alguns minutos de antecedência para podermos nos ambientar, estarmos preparados para a nossa página de preparo para a nossa conversa na noite de hoje. E nós queremos lembrar que as atividades do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos ainda estão interrompidas em função da pandemia que estamos enfrentando, onde devemos seguir as orientações das autoridades de saúde do nosso país, a orientação da Federação Espírita Brasileira e do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. A sua mão está aparecendo. Então, todos nós estamos aqui reunidos, né? O irmão samaritano já está a postos para o início da nossa tarefa, e quando for às 20 horas eu vou iniciar a leitura de uma página intitulada com Fatalidade e Livre-Arbítrio. Essa página encontra-se no livro Nascer e Renascer, do benfeitor Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 4. E estamos aguardando, assim, dando o tempo necessário para que as pessoas tomem conhecimento, e eu queria aproveitar para perguntar ao meu irmão Sandro, do Irmão Samaritano, se o som está bom, se tem alguma dificuldade, se precisa fazer algum ajuste, para que nós possamos oferecer a possibilidade do entendimento do tema que iremos abordar, que é acaso e fatalidade. Esse tema, ele consta do Livro dos Espíritos, na questão que vai da questão 851 à questão 867. Um tema muito abrangente, muito envolvente, mas aqueles que desejarem acompanhar o nosso estudo, é só pegar o Livro dos Espíritos na questão 851, cujo título é Fatalidade, porque Kardec também tinha essa preocupação de poder analisar tantas questões que surgem no dia a dia em relação à compreensão sobre os fatos que nós somos envolvidos na presente existência. Então, todos aqueles que quiserem acompanhar, é só abrir o livro na página na pergunta 851, que é na terceira parte das leis morais, que trata sobre a lei de liberdade. Essas perguntas está no tópico fatalidade, cujo tema é lei de liberdade. A nossa irmã Jane também está aqui, chegando aqui. Boa noite para você também, Jane. Muita paz, muita luz. E aproveitando a oportunidade que a internet nos favorece, onde muitas casas, a grande maioria das casas espíritas, utilizam esse veículo de comunicação, essas mídias sociais, para também levarmos para os nossos irmãos a boa nova da terceira revelação, o Consolador Prometido. Boa noite, meu irmão Sandro, para que, aproveitando esse tempo onde estamos vivendo uma situação para a nossa geração inusitada da pandemia, onde não temos a possibilidade de estar reunidos em grandes grupos, conscientemente, né? Conscienciosamente, não estamos nos reunindo, mas temos a oportunidade de continuar a divulgar a doutrina espírita, esclarecendo a tantos quantos nos batem à porta de nossas casas em busca da orientação da terceira revelação, sempre lembrando a todos os irmãos que nos afirmam os benfeitores que é fora da caridade que não existe salvação. Não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, é fora da caridade
não existe salvação. Então todos nós temos que buscar a prática da caridade. Nós estamos há poucos minutos de iniciarmos a nossa palestra, o nosso estudo, e algum irmão que queira deixar algum apontamento, algum questionamento, deixa no chat, nos comentários, que quando terminar a nossa conversa, eu terei oportunidade de, com o auxílio da codificação kardeciana, poder responder a todos que tenham as dúvidas que queiram fazer, os questionamentos que queiram fazer. Boa noite para Ivana Santos, minha esposa, minha companheira, né? Aquela que Jesus me ofereceu a oportunidade de encontrar nessa jornada, que está sempre do meu lado. Ela está assim, fora da câmera, mas ela está aqui do meu ladinho aqui, acompanhando a nossa proposta de estudo. Então, para dar início, nós vamos ler a nossa página de preparo, que é do livro Nascer e Renascer, ditado por Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 4. Emmanuel nos coloca assim: fatalidade e livre-arbítrio. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtivemos a bênção da vida, da volta. Efetivamente, em tais circunstância, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente, tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente, com o auxílio deles, conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações na planificação, aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos fora do corpo denso. E tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Façamos a nossa prece, nos preparando para que possamos receber o amparo, o auxílio desses benfeitores que buscam sempre nos proporcionar o entendimento
para caminharmos em direção ao nosso progresso moral. E não podemos deixar de visualizar em nossos corações a figura do doce Rabi da Galileia, do Senhor Jesus, que insistentemente, há milhões e bilhões de anos, vem nos impulsionando para o nosso progresso moral, compreendendo que o Pai é misericordioso, embora justo e amoroso por todos nós. A cada momento que nós temos a oportunidade, Mestre, de falar do Teu Evangelho, de esclarecer através da terceira revelação que o Senhor Allan Kardec codificou para toda a humanidade, na Terra e no Universo. Permita, Senhor Jesus, que amparados por esses mentores amigos, por Santa Teresinha, a benfeitora do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, possamos ser acompanhados por tantos amigos que desejam a nossa real transformação íntima, a modificação dos nossos conceitos para sermos mais úteis aos nossos semelhantes. Faça que cesse em nossos lábios tantas reclamações, tantas dúvidas, tantos desgostos e desprazeres pelas dificuldades que enfrentamos, que possamos compreender, Jesus, que o Teu olhar misericordioso a todos nos envolve, nos convidando a caminhar para Ti, quando Tu nos diz: vinde a mim, todos vós que se sintam cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, para que possamos, Senhor, amparados por esses amigos, encontrar o caminho que leva ao Teu coração bondoso para a prática do bem, do amor e da caridade fraterna, com as graças de Deus. Graças a Deus. Bom, vou repetir, que a proposta do nosso estudo da noite de hoje, ela se baseia num capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e num tópico sobre lei de liberdade, na questão que começa na questão 851, que trata sobre fatalidade, e vai até a questão 867. Evidentemente que nós não temos a pretensão de abordar todos os tópicos de questão por questão, porque o Sandro determinou apenas 50 minutos para a nossa palestra. E já, assim, beneficiados mais saudosos, que a Lisdete, ela sempre prepara um grupo de corações generosos que nos orientam com uma música, preparando o nosso ambiente, e ajuda bastante na calmaria dos nossos corações, depois de um dia de atividades e compromissos. E aqui, porque eu prezo pela prática da caridade, eu não poderei cantar, mesmo que haja certa insistência, daqueles que não conhecem a dificuldade que eu tenho de harmonia e do canto, mas a gente tem que dar aquilo que nos é possibilitado dar, que no caso é o estudo dessa parte que nós vamos fazer, da questão 851 à questão 867. Quem tiver o Livro dos Espíritos em casa e quiser acompanhar em paralelo aquilo que nós vamos falar aqui, para que possamos todos reunidos estudarmos o Evangelho de Jesus através da codificação do Senhor Allan Kardec, mostrando que não nos afastamos nenhuma vírgula daquilo que Jesus nos orienta e que Kardec se propõe a trazer-nos. E nós temos aqui na questão 851 o seguinte questionamento do nosso codificador. Ele fala assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A resposta dos benfeitores: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas,
pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos, um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peia, de qualquer prisão, de qualquer cadeia. Essa resposta dos benfeitores nos faz entender intimamente que não dá para a gente pontuar que o outro é responsável pelas minhas atitudes. Quando eu tenho ao meu dispor a liberdade que o Senhor Deus me facultou, que é a liberdade de pensar, e como diz os benfeitores a Kardec, num tópico sobre livre-arbítrio, se tem o homem liberdade de pensar, tem de obrar. E nessa liberdade de obrar é que nós assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Então, não há como nós colocarmos a responsabilidade pelos atos indevidos nesse ou naquele irmão, nesse ou naquele espírito. Não há essa possibilidade. Os benfeitores falam que no aspecto às provas físicas, nós temos uma certa fatalidade, sim. Como é que a gente vai entender isso, Evaldo? Vamos fazer uma associação. Se um irmão, usando da imprudência na sua vida cotidiana, ou seja, ele vai atravessar uma rua, não olha para a direita nem para a esquerda para ver se vem algum veículo, algum transporte que poderá colhê-lo na travessia que deseja realizar. Não fazendo isso, não usando dessa prudência de olhar para um lado e para o outro, e atravessa e vem a sofrer um atropelamento, isso seria fatalidade? Ou seria negligência daquele que assim age? Isso nós estamos falando em relação a atravessar uma rua, mas tem outros inúmeros exemplos que podemos citar. Nós vamos, normalmente, são citados o exemplo da imprudência no uso do tabagismo, do álcool, das drogas, né? E quando falamos de álcool e tabagismo, não esqueçamos que são drogas também, porém ainda categorizada como lícitas, ou seja, você compra no mercado local, na comunidade local que você esteja inserido. Mas tem aquelas drogas que são consideradas ilícitas, que fazem muito mal, que causam uns danos físicos muito intensos, orgânico muito intenso. Essa vontade de usar essas drogas lícitas ou não, estão associadas à minha liberdade de agir, de pensar, ao meu livre-arbítrio, e não por uma fatalidade. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Se formos analisar a questão da hereditariedade ou da parentela física, como está no capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que ali os benfeitores nos colocam que só existe hereditariedade biológica, física, porque o que é do corpo nasce do corpo. Mas não existe hereditariedade espiritual, ou seja, não é o espírito do pai e da mãe que cria o espírito do filho no momento da concepção. O espírito é imortal, ele já vem de jornadas anteriores. Então, se o pai ou a mãe tem alguma deficiência de comportamento e faz uso de drogas lícitas ou não quer dizer necessariamente que o filho tenha que fazer uso dessas mesmas drogas. Ele pode sofrer a consequência do uso das drogas pela hereditariedade genética, que a gente acaba trazendo traumas para o nosso organismo em função do uso dessas substâncias químicas. Mas não é necessariamente que o filho do fumante ou daquele que tem a dificuldade do alcoolismo, ele necessariamente será alcoólatra, não. Não há essa fatalidade, não. Por quê?
Porque o espírito é detentor do seu livre-arbítrio. Ele pode agir ou deixar de agir de acordo com a sua vontade. E como diz os benfeitores a Kardec, nenhum espírito pode impor a sua vontade a ninguém, ao outro. Ninguém. Em outro momento, mais adiante, nós vamos observar que os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se não existe um arrastamento irresistível para a prática do mal. E os benfeitores falam, arrastamento sim, existe, irresistível não. Não podemos usar como argumentos, como justificativa para os nossos atos indevidos, uma ação espiritual. Porque o espírito pode me intuir, pode potencializar em mim o desejo da prática do mal, mas não quer dizer necessariamente que eu aceite essa indução ou essa imposição de vontade. É uma decisão minha. Cabe a mim analisar esse procedimento. Isso se aplica tanto, como estávamos falando no início, no uso de drogas, né? Das mais variadas espécies, como também em atitudes de arrogância, de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Tudo isso são características morais. E quanto às características morais, não há fatalidade. Há o livre-arbítrio. O que a gente caracteriza como fatalidade no aspecto físico? Se eu, em existência passada, fiz uso pela minha liberdade do fumo ou do álcool, eu posso reencarnar com uma dificuldade a nível pulmonar, a nível de garganta, né, na faringe, ou a nível, no caso de bebida, do fígado, do pâncreas, do estômago, do intestino. É consequência das minhas más ações de ontem. Como também, se eu faço uso ainda nessa existência sistematicamente do tabagismo, a possibilidade são enormes de eu desenvolver um câncer de boca, um câncer de língua, um câncer de faringe, um câncer de estômago, de pulmão. Existe essa possibilidade, mas isso não se caracteriza como sendo uma fatalidade. É uma possibilidade que poderá acontecer e eu não poderei responsabilizar a ninguém, a não ser a mim próprio, pelo uso da minha liberdade para a prática dessa ação que vai me causar danos. O que os espíritos nos colocam na condição da fatalidade mais adiante, ele nos diz que existe a fatalidade atrelada apenas, quando na matéria, a um fator, o desencarne. Por que se coloca na condição de fatalidade? Porque ninguém consegue deixar de cumprir a lei que Kardec coloca para a gente também nesse capítulo, nessa terceira parte, no capítulo 10, ele também coloca como a lei de destruição. Então, o desencarne, nós podemos caracterizar como fatalidade, sim. Agora, a forma como iremos desencarnar é que pode variar de acordo com a vida que eu levo, com as atitudes que eu tomo no transcorrer do meu dia a dia. E é uma decisão minha, que nós não podemos colocar à conta da espiritualidade o fato de que, pelo mau uso da minha liberdade, eu favoreço o meu caso ao desencarne. Nós temos como exemplo, para citar para os irmãos, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, né, que trata sobre uma série de ações que são engendradas pelo plano espiritual para auxiliar os irmãos a libertar-se do corpo através do fenômeno da morte. E tem o caso de Dimas, que é um caso excepcional. Dimas, um espírita atuante no movimento, de práticas de caridade acentuada, não fazia a menor... não se dava ao menor descanso diante do pedido de um semelhante para o auxiliar, para que ele pudesse ouvir, amparar aquele irmão. Em todos os momentos ele estava ali atuando na prática do bem e da caridade fraterna, a ponto
a ponto de ele deixar de se alimentar adequadamente, tamanho o nível de compromissos que ele assumia na sua tarefa caritativa. E quando o André Luiz chega junto com os benfeitores para acompanhar o desencarne do Dimas, André Luiz pergunta se Dimas poderia ser considerado um espírito completista, ou seja, que ele cumpriu todas as tarefas que estava no seu mapa reencarnatório, se ele estava desencarnando na hora certa, se ele estava partindo, retornando ao plano espiritual, amparado pela consciência tranquila de ter aproveitado todas as oportunidades. E aí o benfeitor fala para André Luiz que ele não era considerado um completista, não. Inclusive, ele estava retornando à espiritualidade num prazo anterior ao previsto no seu mapa reencarnatório. Então, André Luiz, quem leu o livro Nosso Lar, vai lembrar que André Luiz voltou para o plano espiritual na condição de suicida, pelos desvarios que ele cometeu aqui no plano material. E ele pergunta, então também Dimas retorna na mesma condição de suicida como eu? E aí o benfeitor fala assim, não, André. O nosso irmão Dimas desgastou o corpo físico, mas em prol do semelhante, dando tudo o que lhe era possível para auxiliar aqueles que lhe procuravam, que lhe batiam a porta, mesmo com prejuízo da sua saúde. Ele volta antes do tempo, com certeza. Porém, distanciado da visão suicida, amparado por tantos amigos espirituais que você, André Luiz, ainda não consegue visualizar nesse ambiente, por vibrar em faixa diferente, que caso fosse dado você perceber, você ficaria envolvido emocionalmente. Então, quando nós falamos na questão da fatalidade, está associada pelo gênero de vida que nós levamos aqui na Terra. Uma outra associação de fatalidade que nós podemos fazer, e os benfeitores também colocam nesse questionamento que Kardec lhe faz, ele pergunta, alguém vem predestinado a ser um assassino, a ser um assaltante, a ser um estelionatário, a ser um administrador público desviado das suas funções de correção no trato da coisa pública? Alguém vem com essa finalidade, reencarnou porque precisa passar pela prova do homicida? E os benfeitores falam categoricamente que não. Eles falam... Eu caí minha internet? Não está normal? Não. Que está congelada aqui, eu pensei que eu tivesse caído. Desculpa, a minha esposa, que é minha assistente de vídeo, ela vai me corrigindo aqui. Tá bom? Obrigado, amor. Mas não existe nenhum espírito predestinado a fazer a coisa errada. É uma decisão que parte do meu livre-arbítrio. Porque se fosse assim, um espírito predestinado à prática a cometer um erro, então ele não teria responsabilidade sobre o erro praticado. Pelo contrário, ele devia ser até parabenizado, porque se ele foi predestinado a ser um assassino e ele matou alguém, ele cumpriu com a tarefa dele. Não é assim que a doutrina espírita nos esclarece. O exemplo mais claro que nós temos na doutrina, é o próprio caso de Judas Iscariote. Que Judas, ele não veio com a tarefa ou com a missão de trair Jesus. Não há essa possibilidade diante da misericórdia infinita de Deus. Ele veio envolvido pelas suas tendências de poder temporal, e ele, não sabendo distinguir a real finalidade da tarefa do Cristo, ele se enganou e se deixou levar pela cobiça dos cargos políticos materiais. Mas, na ação indevida dele de fazer o conluio com o Sinédrio para prender Jesus, tão logo ele percebeu qual era a tarefa do mestre, ele se desespera e comete o engano do suicídio, sem deixar, por isso, que o mestre vá ampará-lo através do anjo da caridade, como Humberto de Campos nos fala numa linda página no livro, se eu não me engano, Contos e Prólogos.
Então, nenhum espírito vem à Terra, vem numa nova experiência, com a finalidade da prática do mal. A prática do mal é uma ação individual da nossa liberdade. Kardec pergunta aos benfeitores se o homem pode almejar a felicidade ainda aqui na Terra. E os benfeitores dizem que sim, que é possível almejar a felicidade aqui na Terra. No tocante à vida material, viver com o necessário. E em relação à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé na vida futura. Olha, essa consciência tranquila e a fé na vida futura é uma encrenca para cada um de nós. E viver com o necessário também é uma encrenca danada para muitos de nós. Porque se diante das dificuldades materiais que eu enfrento, diante da dificuldade financeira que nós possamos enfrentar, eu opto pela ação indevida do roubo, do furto, do assalto, eu faço isso pela minha liberdade, pelo meu livre-arbítrio. E não que eu tenha vindo destinado a essa ação indevida diante da lei. Porque não está escrito lá nos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, não roubarás? Se está escrito na lei, e é uma lei moral, então o aspecto da minha ação de desvio moral, ela não é caracterizada como fatalidade. O que, repetimos a orientação dos benfeitores, o que nós caracterizamos como fatalidade é as provas físicas pelas quais nós passamos. Quando nos vemos numa condição de quando o pai e a mãe desencarnam e nos deixam na orfandade, ou quando nós desencarnamos e deixamos filhos na orfandade, é uma fatalidade. Por quê? Porque estava previsto na minha ficha kármica, na minha linha kármica, a questão de desencarnar e deixar meus filhos na orfandade ou ser órfão pelo desencarne dos meus pais. Eu não tenho domínio sobre isso. Eu não tenho nenhuma atitude que possa evitar de acontecer essa situação. Da mesma forma, a gente pode citar um caso que aqueles que desejarem ler o livro Missionários da Luz, de André Luiz também, aonde vai se falar da reencarnação de Segismundo. Segismundo, um espírito que durante mais de 50 anos trabalhou nas zonas umbralinas, amparando aqueles espíritos de muita dor e de muita culpa em seus corações, e por isso se atrelam nas regiões do umbral, né? E Segismundo percebe que é chegado o momento dele reencarnar, de ele voltar ao corpo físico a fim de resgatar erros do passado. E ele vai junto a Alexandre, que é o benfeitor que orienta essa obra, e ele diz para Alexandre, para que Alexandre intercedesse, avalizasse a reencarnação dele na oportunidade que se avizinhava desse retorno. E Alexandre faz uma pergunta para Segismundo que sempre me impactou muito. Alexandre pergunta a Segismundo: que amizade conquistaste na Terra que lhe favorecerão abrir as portas da reencarnação? É uma pergunta que eu me faço. As amizades que eu estou conquistando aqui na Terra, nessa existência, que poderão mais tarde me servir como uma porta aberta para o meu processo reencarnatório. Porque eu já tenho que pensar na volta. Eu já tenho que pensar na possibilidade de voltar ao corpo físico, numa oportunidade mais à frente. Quem que eu estou conquistando para o meu coração como um amigo que Jesus nos orienta a angariar amigos até com o preço da iniquidade, até com as riquezas da iniquidade. Então, o fato de conquistar a amizade é que vai facilitar o meu regresso. Aí Segismundo fala para ele que ele tem a possibilidade do reencarne já em acordo com uma irmã, eu esqueci o nome dela agora, mas do marido é Adelino, com quem Segismundo tinha uma dívida kármica de existência anterior, porque na existência anterior Segismundo era amigo do casal, mas se apaixonou pela esposa do melhor amigo dele. E aí ele criou um meio para que
e tirou a vida de Adelino, mas dando todo o parecer que não foi um crime, mas um suicídio. E a sociedade não conseguiu entender de outra forma, não houve nenhum culpado, né? E ele seguiu a sua vida conquistando a companheira de Adelino e cuidou dela, da vida dela, dos filhos dele, de Adelino, com todo carinho, com todo amor possível. Mas tinha esse drama de consciência porque ele foi o responsável por tirar a vida do amigo. E termina a sua jornada também pela via do suicídio, porque Adelino não o perdoou e ficou perseguindo ele espiritualmente, e ele fez de um jeito tão claro que julgou-se que Segismundo não se suicidou e sim foi assassinado. Ele fez o sentido inverso que tinha acontecido com Adelino. E na espiritualidade sofreu a perseguição espiritual de Adelino pela ausência do perdão, até que eles foram recolhidos a uma colônia espiritual e iniciou o seu projeto, seu processo de recuperação moral. E Segismundo já tinha ganhado muitos amigos no plano espiritual que também avalizavam aquela oportunidade reencarnatória. E na noite em que iria acontecer a fecundação, Alexandre fala uma coisa para Segismundo que vai nos dar uma ideia de fatalidade, mediante o uso do nosso livre-arbítrio. Porque Alexandre diz que Segismundo vai nascer com uma pequena deficiência no coração. Por quê? Porque ele cometeu suicídio com um tiro no coração. E quando chegasse à idade aproximada de 50 anos, ele teria uma cardiopatia grave. Se levasse a sua existência pautada na prática do bem e do amor ao próximo, essa dificuldade, essa cardiopatia seria bem leve, bem suave. Mas, se usando o seu livre-arbítrio ele se desviasse do caminho do bem, interessante que Alexandre não fala que ele se desviar do espiritismo, se desviar do catolicismo, do protestantismo, do caminho do bem. Se ele se desviar do caminho do bem, ele poderá, aos 50 anos, ter um grave acidente vascular e vir a desencarnar por um acidente do coração, um infarto do miocárdio. Então, o que ia determinar a situação dele quando tivesse com 50 anos? As suas atitudes. Então, se acaso ele desencarnasse, não seria fatalidade. Por quê? Porque ele não usou bem a sua liberdade, era consequência das suas atitudes. Mas se ele usar bem a sua liberdade na prática do bem, ele terá uma cardiopatia leve, e aí sim, Alexandre fala para ele que ele teria, no seu planejamento reencarnatório, ele iria desencarnar aos 70 anos. Então, é lógico que a gente não tem notícia se Segismundo ainda continua na matéria ou não, porque não era o objetivo de fazer uma novela da situação particular de Segismundo. Mas quem puder ler o capítulo, se eu não me engano é capítulo 23, eu não tenho certeza, meus irmãos, mas é um capítulo muito lindo do livro Os Missionários da Luz, de André Luiz. Pode baixar na internet, tem em PDF, tá bom? É um livro que tem um acesso, um estudo muito profundo acerca de várias atividades que são orientadas pelo plano espiritual em relação aos amigos, a todos nós aqui no plano material. Então, a fatalidade está integralmente ligada às provas físicas que nós iremos passar. As provas morais, não, porque elas vão depender do meu livre-arbítrio. Eu posso aceitar ou não. Eu posso compreender que essa prova moral que eu esteja passando, ela seja uma oportunidade de eu me reequilibrar espiritualmente, moralmente, para continuar a minha jornada. Mas eu não posso jogar a responsabilidade pelos meus atos na fatalidade. Isso daí não é o que que a espiritualidade nos propõe, não. Aí, mais à frente, na 859, o senhor Allan Kardec pergunta assim: com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida,
se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? A resposta dos benfeitores: são, de ordinário, coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Ou seja, se nós estamos diante de uma situação de perigo e acontece algo que nos desvia daquele caminho, nós podemos e devemos dar o crédito, muitas das vezes, aos amigos espirituais que sussurram nos nossos ouvidos alguma mudança repentina de trajeto. E nós não temos como avalizar. Se não fizéssemos essa mudança, aconteceria algo de grave conosco mesmo. Porque aí seria uma fatalidade que não estaríamos com possibilidade nenhuma de nos defender dela, de nos furtar. E os benfeitores falam assim: só há dois motivos fatais: o momento de aparecer ou de encarnar e o momento de desaparecer ou de desencarnar. Isso é fatal. Porque, biologicamente falando, a mulher leva 9 meses de gestação. E quando chega esse período, a criança tem que nascer. Não dá para programar o nascimento da criança para daqui a 3 meses. Eu não estou a fim de agora nascer neném. Agora não, deixa ele guardadinho aqui dentro da barriga, que está bem protegido das coisas do mundo, né? E eu daqui a 3 meses ele nasce. Não há como, não tem meios de fazer isso. É um processo que obedece a uma fatalidade porque foi determinada anteriormente, mesmo no caso de bebê prematuro, já foi determinado que às vezes a mulher faz o regime adequado, a mulher toma todos os cuidados pertinentes a um processo gestacional. Mesmo assim, algo acontece de anormal e ela acaba tendo a criança de forma prematura, porque estava pré-estabelecido que seria assim, salvo a questão das mulheres que não tomam atitudes responsáveis no período de gestação. Aí é uma decisão individual que não podemos dar como fatalidade, mas sim o nosso livre-arbítrio que nos leva ao abuso daquilo que nós devemos nos preservar. E no instante da morte também não tem, olha só, eu estou quase morrendo, mas eu não quero morrer agora não. Deixa para morrer daqui a 1 mês, 1 ano, 10 anos. Não há como a gente realizar essa ação, esse pedido, embora saibamos que existe um artifício da espiritualidade chamado moratória. É quando o espírito, por diversos motivos, tenha elastizado o seu período na matéria para cumprir alguma situação maior. Isso não está associado necessariamente à prática do bem, porque o espírito que está trabalhando no bem tem a sua vida mais elástica para que continue sendo o esteio de um grupo, de uma família, de uma sociedade. Não tem nada a ver, porque muitas das vezes é dada também a possibilidade da elasticidade ou da moratória para espíritos altamente endividados, que não aproveitaram as oportunidades que foram dadas. Então, como o celeiro de misericórdia de Jesus nunca está vazio, é dada a oportunidade para que o espírito alongue a sua experiência no corpo para produzir algo de bom para ele próprio em relação ao plano espiritual. Mas fora essa situação excepcional, chegou a hora, aquela velha história, né, que a gente conhece, né, que a morte foi procurar uma pessoa que era barbuda, que era cabeluda, e quando bateu na porta e ele viu que era a morte, ele se escondeu, a morte foi embora procurar outro endereço, ele foi, raspou a cabeça, tirou a barba e foi viver a vida dele. Quero ver agora a morte me encontrar. Quando a morte volta, fala assim: não, eu tinha que pegar o cabeludo e o barbudo que mora aqui, mas não estou achando ele. Aí olha lá longe, bom, já que eu estou aqui, vou pegar o careca mesmo, né? Assim é a história.
Pois é, essa história, ela caracteriza que para o momento do desencarne há uma fatalidade. Não tem como a gente fugir dessa lei, que é a lei de destruição. Embora a gente compreenda que não é destruição, é transformação. Porque o corpo que nós usamos para a presente existência, esse sim será sepultado ou cremado, de acordo com o desejo de cada um, e o espírito que é imortal continuará a sua jornada. Então não existe só existe a fatalidade no momento de nascer e de desencarnar. Né? E interessante que eles falam aqui para nós que as situações aonde a gente julga que nos libertamos de uma consequência grave, de um desencarne, às vezes você ia atravessar a rua, mas aí toca o telefone, você para atender, o carro avança o sinal, e se você estivesse atravessando a rua, seria atropelado. Ou então também o oposto, né? Você vai atravessar a rua, olha para um lado e para o outro, vai atender o celular e não percebe que o sinal estava ainda aberto para os carros, e mesmo assim você vai atravessar e o carro vem e atropela. Então, tanto acontece o caso para evitar um acidente, como também, às vezes, pela nossa incúria, nossa falta de cuidado, nós nos vemos diante de uma situação que poderíamos ter evitado. É por isso que tem um ditado popular que fala que o quase nunca matou ninguém, mas também nunca salvou. Quase morreu, quase não morreu. Né? São situações atípicas que nós sabemos que muitas das vezes estão relacionadas com a questão da fatalidade. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar. Em 1987, um avião da Varig caiu lá na costa da África, e no acidente apenas uma pessoa sobreviveu àquele acidente. Acho que era um húngaro, se eu não me engano. Só uma pessoa sobreviveu ao acidente. Um ano depois, esse irmão desencarnou atropelado na sua cidade natal. Ou seja, Kardec pergunta isso aqui aos espíritos em certo momento, né? Tem pessoas que se livram de um acidente grave para desencarnar, às vezes, mais à frente, numa situação banal. Por quê? Porque há fatalidade em relação ao desencarne. Nós não podemos colocar na condição de fatalidade as nossas decisões morais. Eu resolvi ser uma pessoa que me aproprio da coisa alheia. Não é fatalidade, é desvio de conduta moral. O meu filho se enveredou pelo lado do tóxico, das drogas, porque o pai era um drogado. Não tem essa fatalidade. O filho, ele tem o seu livre-arbítrio. Como eu também não tenho responsabilidade se meu filho optar pela via do crime, da drogatização, ou mesmo do pouco cuidado com a sua vida física. Eu não tenho a responsabilidade pelo ato do meu filho depois dele adulto. Não tenho. Porque cada um é dono da sua liberdade, dono do seu livre-arbítrio. Muitas das vezes, nós pais, diante do insucesso ou desencarne de um filho, nós nos culpamos gravemente pelaquela escolha que o filho tomou. Mas não foi eu, pai, ou eu, mãe, que peguei meu filho pela mão e ensinei a ele a prática do mal, a coisa indevida, a coisa errada. Eu, pelo contrário, me esforcei de dar bons exemplos para o meu filho, de amparar ele diante dos momentos de dificuldade que pudesse acontecer, para que ele não optasse pela coisa errada. Então, eu não estimulei o meu filho à prática do mal, à prática do erro, aquilo que a sociedade diz que estamos contrariando a lei, e se contrariamos a lei no olhar da sociedade, o que dirá que não estamos contrariando a lei de Deus, que veio para nos esclarecer e nos proporcionar uma evolução moral e espiritual? O pai e a mãe, lembra aquele caso, um homem que era cego de nascença, e o discípulo pergunta assim para Jesus: quem pecou? O pai, a mãe ou ele mesmo para nascer nessa situação? A pergunta dos discípulos é bem interessante. Quem pecou? O pai, a mãe ou ele mesmo para nascer nessa condição de cego? Né? E Jesus fala:
Nem ele, nem o pai, nem a mãe pecaram. Ele veio nessa condição para que o poder de Deus seja glorificado. E Jesus foi e curou a cegueira dele, o homem que era cego de nascença. Então, nós não somos responsáveis pelo desvio moral dos nossos filhos desde que tenhamos dado bons exemplos. Desde que tenhamos dado bons exemplos. Se nós demos os exemplos negativos para os filhos, lembre-se que a fruta boa tem origem na boa árvore, a fruta má na árvore má. Então, se eu não dou o exemplo que é necessário dar à luz da moral cristã, eu não posso exigir que o meu filho tome atitude adversa de mim. Ele até pode tomar, mesmo com meus exemplos negativos, porque ele tem o livre-arbítrio dele. Mas eu me torno corresponsável pelas decisões erradas que ele tomar, baseado nas minhas decisões erradas. Então, todos nós, já levantou a plaquinha de 10 minutos, todos nós temos a oportunidade de decidir a nossa trajetória em relação à consequência que nós iremos enfrentar no futuro. E um outro aspecto também que eu gostaria de falar enquanto o nosso tempo permite, e é parte do tema também que nos foi proposto, é em relação ao acaso. Tem uma palavra, uma expressão, que eu brinco muito com os irmãos da minha casa, que é a questão do nada. Do nada eu encontrei fulano, do nada aconteceu isso na minha vida. O espírita já é conhecedor de que não existe o acaso. O acaso é a ausência da onisciência de Deus. Ou num linguajar mais amoroso de Joana de Ângeles, ela nos diz que o acaso é o jeitinho que Deus encontra para nos fazer caminhar por caminhos retos. Mas não existe o acaso como sendo algo fortuito, algo que não estava previsto acontecer e de repente aconteceu. Essa situação não existe, porque nós somos regidos por uma lei que é uma lei divina, imutável. A lei de Deus é imutável, ela não sofre transformação pela eternidade afora. Se nós sairmos aqui do plano Terra e formos habitar um planeta de outro sistema solar, nós seremos regidos pelas mesmas leis que somos regidos aqui pela lei de Deus, sem nenhuma alteração. Porque o que acontece, o que é válido aqui no planeta Terra, é válido em qualquer quadrante do universo, porque é criação divina, e se é criação divina, obedece às suas leis. Então, o acaso não existe na forma que nós identificamos como sendo algo que não estava programado para acontecer. Algo que aconteceu e ninguém esperava. Poderia ser que eu não tivesse a percepção daquele fato, mas que estava programado para acontecer, estava. A única coisa que não tem programação para acontecer são os atos errados da minha existência. Isso aí eu faço se eu quiser. Agora, a minha destinação é ser feliz, é evoluir, é progredir, é ser um espírito próximo à perfeição absoluta. Porque perfeição absoluta é só Deus. Nós não chegaremos à perfeição absoluta. Então, nesse sentido, nessa percepção, nós não estamos ao léu, ao acaso das situações que acontecem na nossa vida. Tudo existe no nosso caminhar e acontece seguindo leis estabelecidas pela vontade de Deus. Como eu estava dizendo, os Espíritos dizem que nós, para sermos felizes, temos que seguir a lei de Deus. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E na sua infelicidade ele pratica o mal. Então não existe o acaso. Do nada eu achei um revólver e resolvi assaltar aquela padaria ali. Não, não é do nada. Você já tem dentro de você o desejo do menor esforço, de retirar do outro aquilo que não te pertence. Então não é do nada. Tem um ditado popular que fala assim, a oportunidade faz o ladrão. Eu nunca gostei desse ditado, porque não é a oportunidade que faz o ladrão, é o caráter, é a moral de cada um. Porque há pessoas, independente de condição social, que você pode deixar 1 quilo de ouro ali, quando voltar vai estar aquele quilo de ouro.
Só pode estar brilhando mais que a pessoa vai passar um paninho. E, no entanto, há pessoas que, mesmo diante das suas posses, que são às vezes bem enormes, não, diante de uma possibilidade de tirar do outro aquilo que o outro possui, ele não deixa escapar essa oportunidade. Então não é questão de oportunidade que faz o ladrão, mas a índole de cada um que vai favorecer as ações indevidas. Todos nós somos regidos por uma lei de amor. João, o evangelista, nos fala na sua carta, né, na primeira epístola de João, que Deus é amor. E nesse amor que Deus nos distribui, nos envolve, nos faz sentir e crescer, nós estamos destinados à felicidade. A fatalidade que nós devemos obedecer, invariavelmente, é que nós todos seremos anjos. Como diz a música tão cantada, um dia todos nós seremos anjos. E seremos. É fatalidade, sim. É determinação, sim. Mas em relação aos atos que eu pratico pelo meu livre-arbítrio, aí não há fatalidade e eu assumirei a responsabilidade. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre de todos nós continue a nos esclarecer para que nós possamos caminhar para frente e para o alto com as graças de Deus. É isso aí, meus amigos. Agradecendo a atenção de vocês, a paciência de todos, mas nós agora vamos fazer a nossa prece de encerramento da nossa atividade, agradecendo a Terezinha de Jesus, essa mentora amiga, a doutora Herman, que invariavelmente nos auxilia cuidando do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, para que tenhamos as condições necessárias para o trabalho no bem diante daqueles que tanto necessitam e que tudo precisa. Permita, mentores amigos, que possamos nos dirigir ao coração bondoso de Maria de Nazaré. Essa mãe amorosa, com o seu olhar meigo e cativante, ainda ouvimos dos seus lábios benditos, como nas bodas de Caná, a nos esclarecer. Façai tudo que ele vos disser. Buscamos, Mãe, o teu olhar amoroso para que possamos compreender a vontade de Jesus e trilhar o caminho do bem. Servir ao nosso próximo, sermos úteis ao nosso semelhante, se esquecendo das nossas necessidades, mas tentando amenizar as dores alheias. Que os irmãos do Grupo Espírita Irmão Samaritano façam por onde merecerem o título de trabalhadores dessa casa abençoada, que abriga uma quantidade incontável de espíritos necessitados, trazidos pelos samaritanos, que são os servidores de Maria de Nazaré. Envolva-nos, Mestre, para que possamos continuar trilhando o caminho do bem, nos esforçando para ouvir no nosso íntimo, no nosso coração, a tua voz, a voz do bom pastor. Seja conosco, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sandro. Obrigado, Liz. Obrigado a todos os irmãos do Samaritano. Com as graças de Deus.